A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Panorama da Bíblia e estamos na AVA, que é a quinta parte da aula dupla 3. A aula dupla 3 é a aula 5 e 6 e essa é a segunda parte da aula 6. E nós estamos no período dos patriarcas. Lembrando a nossa linha de tempo, com a questão dos períodos, nós temos aí, nós tiramos três partes, nós estamos a estudar agora do patriarca, mas antes estudamos o pré-diluviano e depois vamos estudar o período conquistador. O período dos patriarcas é o período de Noé a José. E relembrando aí só o período dos patriarcas, nós falamos um pouco sobre os povos, E estamos mais especificamente tratando a questão de Adão. E Adão ligado àquela realidade do povo de Sodoma. Veja, Adão já era um homem conhecido no Egito, respeitado, mas havia tido uma certa dificuldade ali com o rei do Egito, O rei do Egito pegou a mulher de Adão, Adão não falou nada, tem toda uma discussão sobre isso, Nós não vamos entrar, mas acabou que Deus agiu e o rei do Egito viu que Abraão era um homem de Deus e que o Deus que Abraão servia era grande. Significava que ele acreditava no único Deus, ele era politeísta, O Egito era politeísta. Mas Abraão também teve uma relação com a Mesopotâmia, que ainda o conhecia, como aquele Abraão sábio que tinha saído de lá. E ele tinha uma relação até agora com a Síria, que ele tinha dominado, assim, tinha vencido uma guerra contra a Assíria, que já era um império que estava começando a se formar. Eles até mesmo tinham uma dominação a nível de Babilônia, eles tinham dominado Babilônia. Mas a gente sabe que isso tem a ver com aqueles povos que tinham vindo e tirado a paz daquela região, Agora, lá em Canaã, Abraão era amado, Muito querido, e inclusive pelo reino de Sodoma, É lógico, Sodoma depois se tornou aquele grande problema que nós vamos ver agora, que ela foi destruída por causa do pecado que se proliferou ali, e Ló morava lá, o sobrinho de Abraão. Foi inclusive por isso que ele foi lá ajudar os sodomitas, por causa da relação que ele tinha com o sobrinho dele. As cidades de Sodoma tornaram-se muito pecaminosas, especialmente na área da homossexualidade, a ponto até de ficar o nome sodomita como algo ligado à homossexualidade, que é um pecado que acontece na humanidade e é rejeitado por Deus. A destruição vinda de Deus atingiu Sodoma e as cidades próximas, incluindo a que chamam de Gomorra. Ló vivia entre os sodomitas. Na fuga, ele foi enganado por suas filhas. Quando houve a destruição, aquela destruição bíblica, que é um dos fatos importantes a ser destacados agora na vida de Abraão, Deus avisou para Abraão, Abraão orou pelo povo, falou que se tinha condição de evitar isso. Deus até deu, se tiver X justos, eu não vou destruir, Mas, infelizmente, não havia o número mínimo que tinha sido colocado por Abraão a Deus. E aí os sodomitas foram destruídos e Ló fugiu com a esposa e os filhos. A esposa teve aquele fato, que ela olhou para trás e Deus mandou não olhar, mas ela olhou e virou uma estátua de sal, E ele foi enganado depois com as duas filhas que ele teve. E dessas duas filhas criaram um grande problema para Israel, porque foi a formação dos Moabitas e dos Amonitas. Então eles são descendentes de Ló, que é o sobrinho de Abraão. Então aí nós vamos acrescentar, nos cananeus a destruição do reino de Sodoma e os Amonitas e os Moabitas. Mas nós vamos continuar e vamos falar, seguindo a sequência aí, com o nascimento dos filhos de Abraão. Mais especificamente, o nascimento de Ismael, que mais tarde se tornou os ismaelitas, que foi a base da formação dos reinos árabes, e
Isaac, né, que é os israelitas, né, os judeus, conhecidos hoje como judeus. Nós vamos ver até depois por que eles começaram a ser chamados judeus. Ismael é o pai de todos os árabes. A região chamada Nabateia e seus descendentes nabateenses são os árabes. Isso na Bíblia. Abraão, então, teve Isaac e teve Jacó. Esses são os patriarcas, ou os pais do povo de Israel. O próprio nome Israel tem a ver com Jacó, né, porque ele teve aquela batalha com Deus, né, quando ele encontrou com Deus, está a história em Gênesis, né, e ele então, Deus mudou o nome dele, porque ele havia nascido junto com seu irmão, né, e ele tinha pegado no calcanhar de seu irmão, por isso ele foi chamado de usurpador, o significado do nome dele. Quando ele brigou com Deus, né, o anjo do Senhor, que talvez seja até para alguns teólogos a aparição de Jesus no Velho Testamento, o nome dele foi transformado para Israel, que foi o nome dado agora ao povo oriundo de Abraão, né? Na verdade, um dos povos, né? Porque Abraão originou mais povos. E esse teve 12 filhos, que foram as 12 tribos de Israel. Os outros filhos de Abraão, quando Sara morreu, ele se casou com Quetura. E ele teve outros filhos, né, que são Zimran, Joxã, Medan, Midian, Isbaque e Suá. Esses filhos fixaram na área de Tiglodita, parte da Arábia, e acabaram se misturando com os ismaelitas e formando os povos árabes. Então todos são filhos de Abraão, seja eles diretamente de Ismael, ou seja de outros filhos, né, que seria de Quetura, a outra esposa que Abraão casou depois que Sara morreu. Entre os filhos de Midian, houve um filho que nós queremos chamar a atenção, que é Éfer. Esse filho de Midian, e se você verificar, Midian é um dos filhos de Quetura, filha de Abraão, ele teria se apoderado, se tornado um rei na Líbia, né? E aí que seriam povos oriundos de Cã, né? Ou seja, de origem cananita, né? E aí esse Éfer, que seria um filho de Abraão, teria apoderado da Líbia, e aí nasceu aquela área, começou a ser chamada de Éfrem, ou África. Essa é uma proposta, tá, do nome da África, teria vindo de um filho de Abraão, mas é só uma tese. Alexandre Poulser diz: o profeta Cleodemas, cognado Malque, que é exemplo do legislador Moisés escreveu a história dos judeus, diz que Abraão teve de Quetura, dentre outros filhos, a Afram, ou Éfer, Sur e Iafram, que poderia ser também Éfer. Sur deu seu nome à Síria, Afram a Afra e Iafram a África. E eles combateram na Líbia com Ateneu, ou Anteu, sob o comando de Hércules. Quem é esse Hércules? Pode ser aquele Hércules da lenda, né? Porque é muito provável que as lendas se originaram, quer dizer, normalmente é assim, né, de pessoas reais, né? Não significa que seja. Para alguns até a história desses Hércules e esses outros grandes heróis, alguns chamados até de semideuses, né, seriam até do período pré-diluviano, que viria para o período diluviano. Alguns até dizem que a ideia do semideus é a ideia da tese de Nefrem, né? Ou seja, seriam homens misturados com anjos. Mas isso é só propostas, né? Voltando aqui, o Egito, nós encontramos a civilização em pleno crescimento, com um império dominado por um reinado de faraós. Conforme a história, já havia um milênio, mas olhando a Bíblia, o Egito seria de 2300 até 2000, ou seja, de 300 a 400 anos. Será que só nesse período eles construiriam aquelas pirâmides? É por isso que muitas pessoas acham que as pirâmides já viram do tempo pré-diluviano. No tempo de Abraão, reina o faraó Amnósis, primeiro fundador da 12ª dinastia. Sua influência estende-se sobre a Núbia ao sul da segunda catarata do Nilo, passando pela península de Sinai até Canaã e Síria, um domínio tão grande como a Noruega. Num período de 300 a 400 anos, poderia ter tido já 12 dinastias? Sim, pode. Porque
porque pode ter terminado uma rápido, uma assassinou, veio o outro, o filho, o neto. Então isso aí a gente não sabe, né? O outro veio, o servo mata esse, funda a sua dinastia, mas depois de 2 meses funda outra. Então isso pode ter tido. Agora, pode ter sido então guerras familiares, tirando os reis para a nova dinastia, né? E pode ter eles buscado nas dinastias antes do dilúvio a sua origem. Talvez eles começaram a contar lá atrás e começaram a falar das histórias anteriores ao tempo do dilúvio, que seria o tempo já de Abraão. O Egito era dividido em 2 partes, o Alto Egito com a capital Mênfis e o Baixo Egito com a capital Tebas. Gósen era a terra dos braços do Egito, muito fértil, com campos de gado. O Nilo e seu vale era a bênção do Egito. O Egito odiava os criadores de gado. Para alguns, um povo que dominou o Baixo Egito, chamado os Ixos, eram pastores. E isso fez que os egípcios odiassem o ofício. E foi o que aconteceu no tempo de José, era o domínio dos Ixos. Os Ixos somente foram expulsos e unidos de novo ao Egito no tempo de Moisés, que produziu a dominação dos hebreus. Os egípcios dominaram a arte de fundir cobre e fez fortes no mundo patriarcal. Eles construíram as pirâmides, ou talvez herdaram elas, né? E fizeram famosos e temidos. Mas há a dúvida de quem foram eles, conforme eu já falei. E nós vamos falar um pouquinho mais depois sobre a realidade da dominação dos Ixos. Nós temos então, em mais uma vez, só para a gente rever, antes da gente terminar, né, essa linha de tempo, com todas essas realidades que nós já colocamos, pensando agora na questão dos patriarcas, com Jacó, e chegando ali no Egito, né, até José, né, que foi um dos filhos de Jacó e que tem destaque a história de José no livro de Gênesis. Né? Então conta a história de Abraão, a história de Isaac, que inclusive também viveu ali em Canaã, e Jacó, que viveu ali em Canaã. Os 3 viveram ali na terra de Canaã, que mais tarde se tornou Israel. Compraram terras, eram donos de terras. Tanto é que quando Jacó foi para o Egito e quando Moisés voltou do Egito, ele teoricamente voltou para reaver as terras que eram dele, que ele havia comprado, né? E não só essas terras, né? Deus teria dado mais terras, porque ele mandou destruir aqueles povos que estavam em um pecado que motivou a destruição. Para alguns, o pecado é como o caso de Sodoma e Gomorra, ou talvez tenha sido também a própria hipótese do renascimento dos Néfilins. Mas isso tudo, conforme eu tenho falado, é só hipóteses, né? Então vamos continuar seguindo a história, porque nós temos que entrar aí nessa história de Jacó e José, né? Falar um pouquinho mais, né? Mas mais especificamente José e o final do período chamado patriarcal, que termina ali com José. A gente tem 400 anos entre José e Moisés, né? É chamado um período de silêncio, que a Bíblia não fala, né? Mas foi até nesse período que nasce a escravidão do povo de Jacó, que é Israel, né? Ou seja, os israelitas, que vêm para o Egito por causa de José. Nós vamos falar sobre isso. Aqui é o professor Marco Faleiro, da disciplina Panorama da Bíblia, na Logos Ensino Superior de Teologia. Nós esperamos que você, aluno, esteja prestando atenção. Repetindo, se você tiver dificuldade, volte o vídeo, pare, releia, leia, veja as linhas de tempo e tente fazê-las num papel para você ir gravando na sua mente. É importante que você saiba. E é muito importante você saber o nome dos 7 períodos históricos da Bíblia. Ok? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima parte.